Meu nome é Marcelo, moro em uma cidade do subúrbio, mas o que vou contar aqui ocorreu comigo no ano de 1996, na cidade de Mauá, em Magé, o Rio de Janeiro. Neste ano, a pequena cidade que tem por referência seu belo litoral e uma pequena reserva verde passava por um processo de crescimento urbano. Ainda, poucas pessoas moravam por ali. A maioria construía e voltava para a cidade grande. Era um clima de roça, onde coisas muito estranhas aconteciam, como bichos estraçalhados na estrada de barro. Haviam alguns centros espíritas e eu sempre fui muito curioso quanto a essas coisas. Eu via aquelas oferendas de restos de bichos nos bosques e beira de estrada, e comecei a reparar que os bichos nunca amanheciam naquela cesta de oferenda. Então perguntei ao meu avô para quem eram aqueles animais mortos. Vovô me respondeu dizendo: aquilo é animal que foi sacrificado em oferta a um espírito bom ou um espírito ruim. Eu fiquei muito intrigado com a resposta de meu avô, pois se o bicho não amanhecia lá, era porque alguém ou alguma coisa o levou ou o devorou. Reparei também que quando eram aves, só sobravam pedaços de pele com penas, pois as penas não eram levadas nem comidas. Um dia falei com meu primo Luciano, com quem fui criado e brincava o tempo todo, todos os dias. Eu disse a ele: você não fica curioso para saber o que mata os bichos ou some com os cadáveres daquelas macumbas? Que tal a gente ficar uma noite só para tentar descobrir o que é? Ele pensou por um segundo e logo respondeu: bom, tem que ser na noite de sexta-feira e na lua cheia. Meu pai disse que isso é obra de um lobisomem que tem aqui no povoado. Então eu respondi: o que é isso, lobisomem? Nunca ouvi falar. É um espírito? Ele respondeu: não, seu animal. Meu pai disse que eles são homens sozinhos, que vivem no mundo, que são amaldiçoados e saem noite de sexta-feira, quando a lua está cheia, e se alimentam de tudo que tem carne. Eles caçam como lobos e têm a forma de um. Isso não deve ser verdade, porque os bichos somem da macumba todas as noites, e não é só em sextas-feiras, e nem só na lua cheia, seu burro. Sabem como é adolescente, né? É elogio o tempo todo. Então, marcamos de na próxima sexta tentar ver o que realmente acontecia. Naquela mesma semana, fomos com meus tios à feira da cidade de Magé para comprar mantimentos e nos divertir um pouco. E voltamos de carroça que meu tio tinha, e um burrico que na estrada de barro, já perto de casa, começou a relinchar para alguma coisa à beira da estrada, que quando ouviu o barulho da carroça, se embrenhou no meio do mato. Era como se fosse um cão bem grande, que se alimentava de alguma coisa que estava morta em uma vasilha de macumba. Na mesma hora, como se disséssemos em telepatia: era só um cachorro, não era nada de estranho. Isso nos deixou desapontados, pois havia sido como um balde de água fria em nossos planos. Quando chegamos em casa, Luciano pediu ao meu pai que deixasse a gente brincar mais um pouco na rua, ali mesmo, em frente. Ele logo respondeu: negativo, você sentiu o cheiro de podre lá na macumba, pois aquele cheiro não era da macumba, era daquele bicho. Pode entrar os dois, hoje não é bom ficar na rua à noite. Eu fiquei ainda mais curioso. Por que ele disse aquilo? Alguma coisa ele sabia que só eu não sabia. Então, me despedi e entrei para minha casa. Lembro que naquela noite os cães da rua latiam, quase a noite toda para um lado e o outro, como se fosse perseguir alguma coisa que dava uns urros muito graves, parecido como um de um felino grande. Em vez ou outra, um cão daqueles chorava como se estivesse apanhando. Foi uma péssima noite de sono, acho que para todos naquela vizinhança. No dia seguinte, fui na rua para ver se via algo de anormal, mas não havia nada de diferente.
as muitas pegadas na lama de cães e umas parecidas que pareciam ser mais fundas, ou seja, aquela era a maior delas. Logo foi a tão esperada sexta-feira. Eu fui logo procurar meu primo e perguntei: "E aí, tudo certo mais tarde?" Ele respondeu: "Sim, te encontro aqui às 23 horas, depois que o povo dormir, mas eu acho que só vamos ver cães." Cheguei lá e quando deu 11h30, nada do Luciano chegar. Então, quando me levantei de onde estava sentado, ouvi um murmurar: "Espera aí, moleque. Meu pai custou para dormir. Se ele me pega, me dá uma surra de cinta." Então eu disse a ele: "Hoje à tarde eu vi quando os macumbeiros colocaram um despacho aqui, debaixo daquela jaqueira. Daí a gente sobe nela e fica esperando lá de cima para descobrir o que realmente acontece." Luciano me respondeu: "E tu lá sabe subir em árvore, moleque? Você não sobe nem na goiabeira do quintal porque tem medo de cair?" Bom, depois das provocações, chegando ao local, tinha uma cabra como oferenda no despacho e começamos a subir na enorme árvore de jaca. Meu primo pediu para eu subir atrás dele, pisar e segurar nos mesmos galhos que ele. Logo chegamos em um local que a sombra das folhas nos escondiam, quase que por completo das possíveis vistas humanas. Nós conversamos em voz baixa e ele me explicou tudo que eu queria saber sobre o que o pai dele sabia sobre o lobisomem. Quando ele começou a falar da parte do fedor, ele parou de falar de repente e disse: "Caraca, moleque, ouviu isso? Escuta." Eu respondi: "Para de brincadeira, continua contando." Foi quando aquele urro horroroso ecoou naquele bosque. Aquele som gelou nossas espinhas. Começamos a ouvir alguma coisa muito grande correndo na mata, e logo o mato perto das árvores se abrindo. Então vimos aquele ser. De cima era um cão, mas um cão bem grande. Dava para perceber sua inteligência, pois quando andava, usava a pata dianteira para tirar os matos de sua desproporcional cabeça. De respiração forte e ofegante, sua parte traseira mais alta que a dianteira e tinha traços humanoides. Literalmente, aquilo não era um cachorro comum. Tipo cão com lepra, só uma parte do corpo havia pelos e eram muito negros. Aquilo foi até a beira da estrada, olhou para os dois lados, virou-se para aquele despacho e começou a farejar, antes de começar a destroçar. Tudo normal, era um cachorro que estava faminto. De repente, uma leve brisa começou a soprar. Foi quando aquele animal se pôs em duas patas, como um humano, ao mesmo tempo que erguia com muita facilidade aquela cabra, com seus braços ou patas dianteiras. Foi então que podemos ver melhor o tamanho daquelas garras. Elas eram todas negras. Ele começou a comer com vontade aquele cadáver. Escutávamos os barulhos dos ossos sendo triturados pelas poderosas mandíbulas com afiados dentes. Quando estava quase acabando de comer, aquilo começou a rosnar e do nada deu um urro, mas olhando para cima da árvore. O pavor tomou conta de nós. Então meu primo disse: "Eu acho que ele nos viu. Vamos subir mais." Enquanto tentávamos subir, aquele bicho lançou o resto da cabra para longe, com muito ódio, e começou a bater no tronco daquela árvore. Porém, ainda estávamos tranquilos, porque sabíamos que ele não tinha como nos pegar. Mas para nossa infelicidade, aquele monstro começou a se agarrar à árvore e começou a subir pelo tronco, enfiando suas enormes garras nele. Aí sim o pânico tomou conta, e eu comecei a chorar, parado num galho no meio daquela árvore. Quando olhei para o meu primo, ele subia rapidamente e puxava um galho que estava solto, em meio aos outros. Era até um pouco grande, mas ele conseguiu segurar o galho. Desceu até onde eu estava e disse: "Para de chorar, moleque. Escuta, quando ele chegar mais perto, a gente joga esse galho nele. Quando ele cair,
a gente se pendura naquela corda daquele velho balanço ali atrás e pula no monte de barro e corre o máximo que puder para casa, ok? Eu respondi, tá legal, ainda enxugando as lágrimas dos olhos. Quando o bicho chegou no galho debaixo do nosso, podemos ver de fato seus olhos negros e vimos pelas feições de sua cara deformada de quem se tratava. Era o padeiro do povoado. Foi então que o Luciano tacou aquele galho na cara do bicho, que pareceu pegar bem nos olhos, e ele caiu como um saco de laranja. Rapidamente, ele pulou para o galho do velho balanço que nem eu sabia que estava ali, e me chamou. Vamos embora, moleque, antes que isso se levante. Como ele, me pendurei na corda e pulei no monte de barro. Quando olhamos, aquilo se debatia de dor e urrava ao mesmo tempo. Corremos como maratonistas, como nunca havíamos corrido, até chegarmos na casa dele, gritando e acordando seu pai, desesperado de tanto que chorávamos, e já contando o que havia acontecido. Então, meu tio disse, tá vendo o que eu queria evitar? Que você estivesse nesse tipo de trauma. Eu já havia visto essa besta, mas ele não me atacou. Ele só quer seguir sua sina. Agora, vocês mudaram tudo. Se ele não vir atrás de vocês, agradeçam a Deus. Meu tio trancou as portas e janela e pegou um revólver canela seca, 38, e ficamos todos na sala daquela humilde casa, esperando algum tipo de represária por conta daquela besta. Mas felizmente nada mais aconteceu e o dia logo veio. No dia seguinte, a padaria não funcionou mais e soubemos que o padeiro e sua família se mudaram dali e nunca mais foram vistos. As pessoas que viram o senhor da padaria saindo disseram que ele estava com um dos olhos cobertos por esparadrapos e usava um óculos preto e estava bem machucado. Até hoje não tive mais notícias, graças a Deus. Esta é uma história de dois moleques teimosos e arteiros que podiam ter estragado uma vida tranquila só por curiosidade. Mas pergunta se passo perto de algum tipo de mata à noite. Quem bate sempre esquece, mas quem apanha nunca esquece e sempre vai querer vingança. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.